Então eu fui passando por essas obras, né? E lógico, dor de cabeça, né? A obra... Padrão. Quem nunca teve problema em obra, não fez obra. E eu nunca abandonava a peãozada. Eu levava os caras 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tava junto. Tava junto com os caras, pizza, churrascaria, animação, caixa 2. Eu fiz a obra. Eu tinha um caixa 2 que era o seguinte, a gente tinha muito empreiteiro, às vezes pagava por medição, né? E a obra atrasa, né? Então o que eu fazia? Do meu próprio bolso eu ia lá Mas a peãozada, eles estavam no meu time. Tava junto, cara. né? Eu engajava o pessoal. A gente fez a Pinacoteca, fazendo a Pinacoteca, no domingão, pessoal, 30 peão na obra. Aí eu falei assim, pessoal, vocês terminam até 5 horas da tarde, eu pago a caixa de cerveja. Aí os caras, putz, vamos correr. Não deu tempo. Mas aí no final, eu falei assim, ó, deu 11 horas da noite. A gente colocou uma porta gigantesca com pivotante lá de 340 quilos cada. Caramba! O vidro. Pivotante, uma porta. Tá lá na Pinacoteca. E aí... Incrível, hein? Aí 11 horas da noite eu falei assim, pessoal, vamos lá, vamos passar lá perto da empresa. Aí o Heliópolis ainda tava aberto, né? Era 11 horas da noite. Falei, vamos passar lá, vamos tomar uma cerveja lá, que vocês merecem. Eles descansaram no outro dia e tal, porque tava junto, né? Então... E a gente que vive obra tem que ter essas pessoas junto com a gente. É isso que eu vou falar agora. É uma dica também pro pessoal. A liderança... Isso que eu ia falar. A liderança, ela tem que ser uma inspiração, né? O líder... Exemplo. Um exemplo, né? Eu sempre fui o cara que tava o primeiro a chegar, o último a sair, né? Hoje eu tô, por questões até de saúde, né? Eu não vivo mais esse pique total, mas eu vivi isso muitos anos da minha vida. E aí a peãozada não precisava falar, eu não precisava fazer força, os caras me seguiam onde eu ia, né? Não, Henrique, você for pra obra tal, eu não conseguia estar em todas as obras, né? A Cosmin começou a pegar muita obra, né? Obras importantes. E aí a gente foi evoluindo, aí compramos a duplo cabeça, centro de usinagem, né? Foi já lá atrás, né? Hoje o centro de usinagem tá todo mundo... Nossa, ficou até obsoleto na época, agora já tem outros super modernos. Mas assim, eu peguei toda essa... Eu sei tudo que vai numa caixa de ferramenta, eu tenho tudo decorado, porque eu que fazia os planejamentos, né? Martelo pena, a chave de fenda número 2. O padrão para fazer uma fachada. Gedore. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a selecionar a peãozada, né? Estava entrando a parafusadeira ainda pelos calos da mão. A gente conhecia um fachadeiro pela mão. Você abria a mão do cara, você via aquele monte de calo, você sabia que o cara era fachadeiro. Fachada stick, né? Que tinha que ficar parafusar na mão. Né? E aí eu fiz muita obra com Atlanta, com a linha Afeal. A Afeal teve uma linha. Eu não sabia, não. A Suprema tinha uma linha. Existe uma linha chamada Suprema. Eu tenho. Que a travessa é curva nas pontas. Eu tenho DWG disso daí. Você tem? É muito legal. A Lux Salon, eu tenho até um detalhe lá que é bem interessante. Então, a gente passeou por todas essas linhas, né? Até chegar na Unitizar, que eu achei incrível, né? Já com Cremona, essa minha primeira já estava bem... O Mário Newton, que era o consultor. Foi uma obra bem difícil, uma obra bem complicada, mas ensinou a gente a ser o que a gente é hoje, né? Então, ela estava no catálogo da Alcoa também, essa linha. Então, a coisa bem me trouxe esse conhecimento, raiz, né? Até hoje. E assim, aí eu passei de obra, a coisa bem teve uma dor de barriga. A fábrica começou... É normal isso também, né? A obra indo bem... E aí a fábrica... Aí eu fiquei alguns anos na fábrica, né? Pediram socorro lá, eu acabei ficando na fábrica. Na fábrica eu implantei uma série de processos muito bacanas. Eu implantei uma coisa bem, bem bacana. Pensamento Romeu e Julieta. Olha que bacana isso. Vou notar. Eu falava pros caras assim, cara, na hora que for sair um caixilho, né? Se tem o caixilho, tem que ter o acessório. Se tem um acessório, tem que ter o projeto. Então, se tem o Romeu, tem que ter a Julieta. Então, nós criamos um processo... Faz sentido. E só saía completo. Entendeu? Caraca. Então, eu ia para a obra já com projetinho, a parte bucha, parafuso, chumbador, né? A broca SDS. Eu já fazia tudo bonitinho. Os caixilhos, nós tínhamos um controle de qualidade bem interessante, né? Eu fazia tudo com um checklist,
né? A gente embalava ali o caixilho, tinha um checklist de que ele tinha que ver, vedação dos parafusos, vedação entre perfis. Esse padrão que o Mário Newton trouxe para o mercado, de parafuso de inox, que ela veio lá de trás, vedar entre os perfis para não ter corrosão filiforme, para não ter vazamento por diferença de pressão atmosférica, era um padrão que a gente instituiu, era o mínimo. Já era padrão. Já era padrão, fazer projeto, né? Eu ensinei, no final da linha de produção, tinha um rapaz que eu ensinei ele a contabilizar o caixilho desmontado, né? Ele pegava um marco da linha Gold, desmontado, né? Falou, ó, aqui vai 2 parafusos assim, vai o silicone, vai o álcool, vai... Aprende. E o cara aprendeu e era incrível, né? Então ele pegava desmontado, ele sabia que aquele lá era a porta PA01, né? Que o trilho tinha 5.225, mais o marco 1414, ele sabia a largura total do vão, né? Porque a gente tinha uma folga padrão, 3,3 e 4 em cima. Então, isso me deu a bagagem, fiquei anos nessa fábrica, implantei vários processos, RG nas listas de corte, PCP, implantei um sistema que é da área automotiva, de controle de qualidade. Então, eu fiquei anos, 6 anos eu fiquei com um caderno, que eu fazia anual, de todos os defeitos que eu tinha. Todos os problemas. Tipo um manual de não conformidades. Não conformidade, aí eu ticava todo dia, religiosamente. Eu tinha uma disciplina que, pela paixão do alumínio. Então eu consegui perceber aonde a gente estava errando. Aí eu cheguei na conclusão que a área técnica errava muito, né? Não só a medida, como erro na lista de materiais. Lista, sempre falta... Prioridade e tal. Aí eu comecei a conferir as listas. A minha mesa era uma pilha assim, de lista. Eu conferia várias listas de corte no 100, né? Tudo manualmente. Eu sempre fui um cara meio analógico, né? Os desenhos eram tudo feito à mão e tal.